Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Mais Rãs, um programa que serve para levar até vocês o melhor da nossa freguesia. É verdade, Pedro. E nesta nova temporada vamos dar voz a associações que, tal como a nossa, trabalham junto da população. Ficou curioso? Então, vamos ver. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Conversas Mais Rãs. Este programa é o primeiro da temporada 2022 e, tal como no ano passado, vamos continuar a levar a vocês o melhor da freguesia de Rãs. As pessoas, as tradições, os costumes e, no fundo, as pessoas que são o que interessam estão em Rãs e estão no concelho de Penafiel, um pouco por todo lado. E, portanto, nós, para além da associação que está ligada à freguesia de Rãs, temos também associações em todo o concelho que fazem muito pela freguesia, muito pelo concelho, e então vamos ter um espaço para as receber aqui, concretamente no programa. E esse é o nosso foco e esse é o nosso objetivo. E como temos esse objetivo nesta nova temporada, para além de termos a freguesia de Rãs, teremos também essas associações, temos também hoje connosco um convidado muito especial, que virá falar um pouco, na generalidade, sobre todas estas associações, que é, neste caso, o vereador da Câmara Municipal de Penafiel, Pedro Cepeda. Muito bem-vindo, Pedro. Olá, obrigado. Pedro, Penafiel é um concelho rico em associativismo, em associações. Olá, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite para estar aqui hoje convosco. É de facto um prazer poder partilhar aqui alguns minutos e falar sobre o associativismo, que é um tema que para mim é muito especial e acho que para a comunidade em geral. Penafiel é sem dúvida um concelho muito rico no associativismo, e seja nas mais variadas vertentes. Na área desportiva temos mais de 60 associações esportivas com atividade regular. Na área social temos uma rede social extraordinária, eu diria até que na nossa região, Penafiel, tem uma rede social notável e é mais forte seguramente, e que presta um serviço à população verdadeiramente extraordinário, mas também na área cultural, obviamente sendo Penafiel um concelho com muita história, com muitas tradições, naturalmente que isso também se reflete no seu movimento associativo na área cultural. E portanto, nestas três vertentes e noutras mais generalistas, noutras associações consideradas mais generalistas, podemos dizer que Penafiel tem de facto um leque e uma rede associativa muito forte e sobretudo muito dinâmica, com muita intervenção na comunidade, com muitos associados, com muita participação e aquilo que é mais importante, com impacto porque as suas ações de facto têm-se mostrado muito valiosas para o nosso território. Muito bem. Pedro, esteve já ligado também a várias associações de juventude durante mais de 15 anos e espero não estar em erro, mas também esteve em destaque nos clubes de juventude do Rotary Internacional, na verdade. Como é que foram essas experiências? De que forma também essas experiências transformaram naquilo que é hoje? Bom, de facto são memórias muito boas que eu tenho desses tempos. Eu iniciei a minha participação nos clubes de juventude do Rotary quando tinha 14 anos e, portanto, dos 14 até aos 30 anos estive ligado ao associativismo juvenil, cariz mais jovem, e de facto para mim foi extremamente importante, desde logo no desenvolvimento de competências pessoais, melhorar a minha capacidade de comunicar, de trabalhar em equipa, de saber gerir conflitos, porque sabemos que em todas as instituições, e quando lidamos com pessoas, e especialmente quando são voluntários ou pessoas ou associados que por vezes não, estão sempre nas associações de uma forma voluntária e sem terem qualquer benefício financeiro e, portanto, isso também é um desafio do ponto de vista das lideranças dessas instituições, saberem gerir as pessoas, motivar e fazer esse trabalho de equipa e, no fundo, consensualizar a visão que têm no sentido de haver um trabalho que seja efetivo. E, portanto, essa experiência para mim foi extremamente rica nesse sentido, desenvolvimento das minhas capacidades pessoais e coletivas, digamos assim, mas também na rede de contactos fui criando, porque quando nós participamos no movimento associativo temos sempre muito contacto com outras instituições, com outras pessoas, e isso permite-nos desenvolver uma rede de conhecimentos, de contactos, que também nos torna mais ricos, porque hoje em dia é fundamental sabermos trabalhar em rede
e sabermos conhecer outras realidades que estão à nossa volta e que nos ajudam também, com esse conhecimento, a superar alguns desafios que vão surgindo naturalmente. Muito bem. Nós hoje teremos aqui um espelho até daquilo da conversa que fomos iniciando, teremos um espelho daquilo que existe no nosso concelho. Portanto, temos a associação que representamos aqui, que tem mais o cariz cultural. Iremos ter uns convidados com o cariz desportivo e também com o cariz social, que foi um bocadinho daquilo que falaste. Exatamente. Isto é um espelho, isto neste caso acontece na freguesia de Rãs. Isto é um espelho do nosso concelho. Normalmente, em todas as freguesias existem ambas as vertentes, ou existem áreas do nosso concelho mais vocacionadas para uma área. Eu diria que de uma forma geral, sim. Praticamente todas as freguesias têm um movimento associativo, umas mais intensos do que outras. Em algumas freguesias, de facto, não existem este caso que foi apresentado de Rãs, com 3 associações, uma em cada uma das áreas, mas de uma forma geral sim, e aliás temos até freguesias que têm 6, 7, 8 associações, todas elas com atividade e com uma presença muito e todas a trabalhar em conjunto. Todos a trabalhar em conjunto. Estou-me a lembrar, por exemplo, da freguesia de Lagares e Figueira, que do ponto de vista desportivo, só na área desportiva tem pelo menos 6 associações com atividade regular, que têm uma tradição cultural também com grupos na área da cultura muito importantes e que também tem 2 instituições do ponto de vista social, a Associação para o Desenvolvimento da Figueira e a Associação para o Desenvolvimento de Lagares, que são uma referência e que têm um trabalho notável. Portanto, eu diria que de facto também dizia há pouco que o nosso concelho é rico em associações, mas por outro lado também podemos perceber que isso acontece por todo o território, ou seja, é algo que de norte a sul do concelho verificamos e, portanto, as associações, ao contrário do que acontece em muitos concelhos que estão mais centradas na cidade ou no centro urbano da cidade, em Penafiel não acontece isso, bem pelo contrário, estão espalhadas por todo o território e isso é muito importante e é muito bom. Porquê achas que isto aconteceu? Porquê que a nossa população é tão associativa? Será que é a gênese da nossa população que se tende a agregar? Eu acredito que sim. Acredito que sim, tem a ver com a nossa forma de ser, nós penafielenses, que somos muito apegados ao território, que temos uma paixão muito grande pelo nosso território e, portanto, temos essa vontade de fazer alguma coisa pela nossa terra e pelas nossas comunidades. E, portanto, acho que essa vontade terá sido o motor para a criação de tantas associações na área do desporto. Sabemos que também todas as nossas freguesias são muito bairristas e, portanto, cada freguesia quer ter o seu clube desportivo para representar e para levar bem longe o nome da sua terra, e nas outras áreas claro. Acaba por ser a mesma situação, certo. Claro. E as associações têm aqui um trabalho muito mais próximo das populações. Acha que, por terem essa proximidade, conseguem chegar onde a autarquia não conseguiria chegar de outra forma? Sem dúvida, as associações têm um papel muito importante. E eu também entendo que as autarquias não têm que fazer tudo. E se temos entidades que estão mais capacitadas, que estão mais próximas da população e que podem fazer melhor do que uma autarquia, a nossa responsabilidade não é substituir-nos a essas instituições, é sim apoiá-las e dar-lhes ainda mais meios e mais recursos para que possam exercer de uma forma ainda mais efetiva a sua ação. E, portanto, eu entendo que essa é uma responsabilidade de uma autarquia, quando identifica que numa determinada área há uma instituição que está capacitada para desenvolver uma atividade, devemos fazer uma parceria e devemos ir trabalhar em parceria com essa instituição, porque se assim o fizermos, seguramente que os recursos públicos terão mais repercussão e serão mais eficientes. Essa proximidade já que essas associações têm é fundamental também porque estão inseridas na população local e é assim que o município vê. Como é que o município, de forma é que o município, para quem lá em casa não sabe, como é que o município apoia estas associações de forma a elas continuarem com o seu trabalho? Desde logo apoiamos com a nossa disponibilidade permanente para as associações. Eu na minha área, na área de desporto, procuro estar sempre muito próximo das associações esportivas. A minha colega Susana Oliveira na área da cultura sei que está sempre disponível para as associações. A minha colega Daniela Oliveira na área social também está sempre muito presente na vida das associações do setor social e o nosso presidente também é uma pessoa muito próxima do associativismo e aliás também tem
têm no seu percurso de vida participação em muitas associações. E, portanto, desde logo essa disponibilidade e as portas abertas para que as instituições saibam que na Câmara Municipal encontram um parceiro. Obviamente, para além dessa questão mais de fundo e dessa política pública que nós temos de proximidade com as instituições, há também uma componente financeira que é importante. E, portanto, nós atribuímos anualmente apoios financeiros a essas instituições, com base em indicadores. Por exemplo, na área do desporto, tem a ver com o número de atletas em formação, o número de atletas federados, o número de modalidades que cada associação tem, o número de equipas nos escalões formativos. Portanto, há um conjunto de critérios que é analisado e, portanto, que é atribuído esse apoio financeiro, e que estamos a falar no global de todos estes leques de associações esportivas, culturais, sociais. Estamos a falar de centenas de milhares de euros que todos os anos a Câmara Municipal investe, e é um bom investimento a apoiar essas instituições. Muitas associações viram as suas atividades limitadas ou mesmo impossibilitadas de fazer atividades. E isso traz muitas dificuldades, incluindo dificuldades financeiras, como é natural. Acha que isso pode traduzir no desaparecimento de algumas associações agora? Eu confesso que tive algum receio, principalmente na área desportiva, que acompanho mais de perto, que isso pudesse acontecer. Mas aí também tivemos desde logo essa preocupação de continuar a apoiar as nossas instituições. Ao contrário de outros municípios que, quando houve a suspensão da atividade desportiva, por exemplo, que também suspenderam os apoios financeiros, nós entendemos que devíamos manter esses apoios, porque sabemos que, independentemente de haver atividade ou não, as instituições têm despesas fixas que se mantêm. E, portanto, mantivemos os nossos contratos de desenvolvimento esportivo, mantivemos o nosso apoio anual, e, inclusivamente, em 2020, no final do ano 2020, atribuímos um subsídio extraordinário, que chamamos o subsídio extraordinário Covid-19, para fazer face a despesas como, por exemplo, a aquisição de máscaras, de álcool gel, de maior desinfecção que tiveram que fazer às suas infraestruturas, e, portanto, apoiamos ainda mais as nossas instituições, porque entendemos que no momento de dificuldade das instituições é quando nós temos que estar mais presentes. Curiosamente, e muito em breve também vamos atribuir os apoios financeiros às associações desportivas e a todas as outras, mas os indicadores hoje já nos dizem que estamos, em termos de atividade desportiva federada, estamos muito próximos daquilo que estávamos em 2019. E eu confesso, para mim foi uma surpresa. Mas também consigo encontrar justificação, porque com a pandemia as pessoas deram mais importância à sua saúde, deram mais importância à necessidade de praticarem atividade física, e hoje acho que há uma consciência maior das pessoas da importância que tem o desporto, e muitas acabaram por praticar desporto, de certo modo, para fugir, entre aspas, ao confinamento, passaram-se a sentir bem e hoje têm vontade de fazer uma atividade esportiva mais regular. E, portanto, passado esta tormenta, ou pelo menos o pico da pandemia, porque ela infelizmente continua-nos a acompanhar, a coisa está a voltar à normalidade, e eu estou convencido que vamos sair desta pandemia ainda mais reforçados, do ponto de vista associativo. Sim. E esperemos que exatamente. Vamos acreditar que estamos no final desta onda de pandemia. Esta pandemia também trouxe um bocadinho a parte tecnológica e a nossa necessidade de reunirmos, de falarmos à distância. Fomos um bocadinho obrigados a fazer isso. As associações precisaram de caminhar nesse sentido, obviamente, e se calhar será algo que até se irá manter no futuro. É, no fundo, necessária esta evolução tecnológica para as associações, para chegarem a todo mundo, para chegarem com um clique ao outro lado do mundo. É importante esta parte, mas não achas que poderá criar aqui uma divisória, porque nesse tal contacto que falámos, nessa tal proximidade, qual é que será aqui a receita perfeita para isso? Para encontrarmos um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real, sei que podemos chamar assim. Bom, de facto, eu acredito que esta transição digital já estava a acontecer. O que se verificou foi que com a pandemia essa transição foi acelerada, como é óbvio. Mas também os meios digitais foram importantes, mais uma vez na área do desporto. Por exemplo, quando os atletas não se podiam reunir, não podiam treinar, houve muitos clubes
que através das plataformas digitais mantinham os treinos naquele horário marcado e os atletas estavam em casa com o treinador no seu computador a transmitir a mensagem e estavam todos a treinar em cada da sua casa. Temos imagens disso que nos clubes nos iam enviando e que foi extremamente interessante. E, portanto, eu diria que nós temos de saber aproveitar o melhor da tecnologia e o melhor da digitalização, mas, obviamente, que a questão do contacto pessoal, da convivência, não pode ser descurada. Eu, daquilo do contacto que tenho vindo a ter com as pessoas ao longo destes últimos 2 anos e com as instituições, também sinto que as pessoas estão com muita vontade de se reencontrarem, de estarem juntas, de voltarem a viver aqueles momentos de partilha pessoal e nós acho que temos todos essa consciência que por muita tecnologia que exista, por muita capacidade que exista de hoje estarmos presentes e estarmos juntos em frente a um ecrã, nada substitui o contacto pessoal, nada substitui um abraço, nada substitui um cumprimento e, portanto, eu acho que sim, temos que encontrar o equilíbrio entre as virtualidades do mundo virtual, mas, sobretudo, valorizar muito aquilo que é o mundo real e que é o contacto e o apego entre as pessoas. Nós portugueses gostamos muito deste contacto, esta proximidade. Faz parte da nossa tradição. E isto na violência acho que ainda mais que os portugueses em geral. Acho que sim. E nós, de facto, temos essa característica. É verdade. Olhando agora aqui um bocadinho à parte mais pessoal, falámos no início que teve essa ligação associativa, não é? Essa experiência associativa. Qual é para si a melhor recompensa desse trabalho associativo? Qual era a melhor recompensa que tinha? Eu não consigo dizer uma, vou dizer duas. Vou dizer duas. A primeira foi desde logo, e porque também estive envolvido em projetos sociais, foi sentir que podia, com a minha ação, estar a ajudar alguém e sentir que, desde muito jovem, que todos nós temos uma responsabilidade social individual. E que quando nós ajudamos alguém também nos sentimos melhor e que, enquanto membros de uma comunidade, nós temos que trabalhar para que haja um equilíbrio entre as condições de vida de todos e tentamos fomentar que a sociedade seja mais justa e seja mais igualitária. E, portanto, aprendi isso desde muito pequeno e, sobretudo, aprendi percebendo que havia pessoas que viviam pior do que eu e que viviam em grandes dificuldades e isso também me deu uma grande motivação para continuar no associativismo. Por outro lado, acho que também há uma recompensa muito grande do ponto de vista das amizades, das relações que ficam. Eu hoje tenho amigos desses tempos que provavelmente não estou com eles todas as semanas, não estou com eles todos os meses, às vezes passam-se anos sem estarmos juntos, mas temos uma ligação muito forte e quando estamos juntos recordamos todos esses momentos que são histórias que ficam para a vida e isso é de facto, a nossa vida acaba por ser uma coleção de memórias e uma coleção de pessoas e de amizades e portanto essa participação no associativismo tem essa magia, nós estarmos com as pessoas de uma forma desprendida, de uma forma amiga e isso é algo que levarei para sempre ao longo da minha vida, seguramente. Muito bem. Foi uma bela forma de introduzir, exatamente, e também de terminarmos esta parte da conversa. Pedro, acho que foi um belo retrato do nosso concelho, de facto, as associações como nós e o facto de nós termos tantas associações que revela todos nós, apesar de todos gostarmos da freguesia, todos nos unimos em torno de Penafiel, e Penafiel é que nos representa, e portanto é isso que é importante. Claro que sim. Um obrigado diretamente a ti e à Câmara Municipal de Penafiel. Eu que agradeço o convite e terem dado a oportunidade de estar aqui convosco a partilhar estes é o primeiro convidado institucional que nós temos no nosso programa. É um privilégio, portanto, é um privilégio. É um privilégio e é uma honra para nós. E portanto acho que foi muito bem escolhido, até porque, por coincidência, os nossos próximos convidados são ligados à área do desporto e portanto até falamos um bocadinho aqui sobre a área do desporto. E que têm feito um trabalho notável na área do desporto. É verdade. Na freguesia do concelho. Somos suspeitos para dizer, mas é verdade. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado a ti e à Câmara Municipal por estarem presentes e pelo apoio que dão às associações. E agora, então, vamos conhecer quem é que serão os próximos convidados que estão, então, ligados à área desportiva.
Ora, já estamos aqui com os nossos primeiros convidados de hoje e temos connosco o Nuno Rodrigues e o César Teixeira, que são elementos da direção do Grupo Recreativo e Desportivo de Rãs. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Ora, os nossos primeiros convidados de hoje fazem parte de uma direção recente do Grupo Recreativo e Desportivo de Rãs. No entanto, obviamente, vão falar por todas as direções e por todas as pessoas que passaram pelo clube. E daí a minha primeira pergunta, que é falar-nos um pouco sobre o clube na sua história. Desde quando é que existe, quem é que foram os fundadores, etc. Aquilo que conseguirem falar da história do clube. Ora bem, desde já muito obrigado pelo convite e aproveitar para vos dar os parabéns pelo excelente trabalho que têm feito. Obrigada. Vocês e a Novo Canal. O clube foi fundado 25 de abril de 1975 pelo senhor Serafim dos Santos, excelentíssimo Sr. Serafim dos Santos. Foi um senhor que começou a juntar os elementos ali pelos cafés e vamos juntar aqui, vamos fazer um clube de futebol. Sabemos nós que o primeiro jogo que fizemos foi um Águias de Galegos Rãs, no qual perdemos, infelizmente, perdemos por 3-1, 2-1, 2-1. E portanto, rivais, não é? Portanto, freguesias ali. Rivais. Começou desde cedo essa rivalidade. E pronto, foi por aí fora e até chegarmos até aqui. No fundo aquilo foi tipo como nós nascemos ali um bocadinho, juntámos na escola a jogar à bola e tal, foi aquilo que eles fizeram. Um grupo de amigos quase, não é? Se juntaram, acho que parava ali muito, chamavam ali no muro do onde o José de Correia ou coisa assim, juntámos e foram para lá e criaram esse senhor, o Serafim Fonseca dos Santos, que é o nosso sócio número 1, e ele juntou ali a malta e então pegou e tentaram e criaram o grupo Recreativo e Desportivo de Rãs, na qual na altura todos se uniram, todas as entidades vivas lá em Rãs que se uniram em prol do futebol, que é para aquilo até que me contaram essas coisas, até o padre que era o Padre Belmiro, na altura, fez parte e era o presidente da Assembleia do clube e essas coisas. Ou seja, é um clube que conseguiu unir ali todas as pessoas da freguesia, de várias vertentes da freguesia, não é? E agora, uma curiosidade, eu sou de Rãs, conheço o clube desde sempre e há uma coisa que eu nunca soube, que é o significado do vosso logotipo. Aliás, provavelmente podemos já quase dizer que poucas pessoas devem saber, não é? Portanto, acho que é uma coisa que é interessante vocês, se conseguirem, neste caso, explicar às pessoas. O que é difícil, não é? Já é tão antigo, estamos prestes a fazer 50 anos. Começa a perder-se essa conta a história. É uma excelente pergunta, porque é mesmo como vocês dizem, pouca gente deve ter no som um bocadinho disso. Mas pelo aquilo que nós sabemos lá no clube, tentámos investigar, que nos vão dizendo, aquilo foi o senhor, primeiro o proprietário do terreno onde o clube hoje está instalado, que era o chamável senhor Zeferino Batista, que ao cedeu aquilo ao clube e fez uma homenagem ao rio que passa ali em Rãs, que é o Rio Zebreus. E na qual acho que fizeram tipo um conjunto, uma assembleia entre eles e até para aquilo que me contaram, aquilo ainda teve a disputa, como ele do Rio, queria fazer uma homenagem ao Rio, ainda se pensou nas Rãs e na coisa, então levantou-se para a Zeba. E foi em homenagem ao Rio. Homenagem ao Rio Zebreus. E por proposta então do antigo proprietário, né, quem cedeu o terreno, que é agora o clube. Exatamente. Curiosidade. Passando essa parte da história um bocadinho, e obviamente nós conhecemos e sabemos, mas as pessoas lá em casa podem não saber, mas vocês, para além da vossa ligação neste momento à direção, como é que surgiu a vossa ligação ao clube? Já foram jogadores, foram ligações familiares, como é que surgiu? A nossa ligação começou comigo, jogador, e o César, o presidente atual, era meu treinador na altura e conhecemos-nos assim.
Isto já lá vão uns aninhos. Não me lembro já. Mas foi, Não me foi, lembro assim, já. foi assim que começamos. A partir daí tornámos-nos amigos e até hoje. Até hoje. Nessa altura não esperarias um dia estar sentado ao lado dele na direção do clube? Não, de todo. Não, de todo, mas já se previa uma ligação. Sempre nos damos muito bem desde o início e sim, previa-se uma ligação forte. E é um caminho natural passar de jogadores para a direção? Foi assim uma coisa com naturalidade ou teve que ser aqui muito ponderada? Confesso-lhe que, por mim, foi uma coisa ponderada e se ele, por exemplo, ele se não fosse, é uma das pessoas e toda a minha direção que eu tenho lá neste momento, pesou muito, não é? E foi um louvor, para mim, ou um valor muito grande em eu ir pelas pessoas que estão hoje atuais todas na minha direção. Exatamente, para esse grupo que juntou, Mas não é? dizer-lhe assim, ponderado foi que nunca imaginava, não. Nunca imaginava ser presidente do clube, não, porque eu fui sempre um apaixonado pelo futebol e nessas coisas. Agora, ser presidente nunca me passou mesmo na cabeça. Foi esta malta como o Nuno, como os todos os diretores que eu tenho lá, e o clube em si, e gostar do clube em si, que me fez este forcing de eu ser o presidente daquilo. Sim, e convém ressaltar, porque estão aqui duas pessoas, mas a direção são muitos elementos. Sim, são muitos elementos. E eu não tínhamos esta pergunta planeada, mas agora ao ouvir falar. É um orgulho, César, ser presidente do clube? Aquilo é um orgulho porque, repare, nós fizemos ali no fundo, com ele, uma família e agora nós passamos praticamente o tempo ali naquilo. Andamos ali e uma pessoa começa-se a sentir feliz mesmo de lá estar e feliz daquilo e dá-nos gosto em trabalhar. Temos lá trabalhado, aqui e acolá, aquilo dá gosto e prazer de andar lá. Nota-se perfeitamente na Sim. maneira como fala. É como se fosse uma segunda casa, não é? Existe esta ligação emocional ao clube, Sim. não é? Em relação agora ao clube também, há uns anos, mais recentemente, houve aqui uma ligação com a Dragon Force, não é? Isto foi um salto qualitativo para o clube? O que é que mudou no clube com esta parceria? Sim, foi muito bom, eles termos conseguido essa parceria, na medida que, primeiro, dá-nos uma visibilidade muito maior ao clube, ou seja, o clube é visto em muito maior escala. E depois, o ter a quantidade, neste momento temos lá cerca de 250 atletas, ou por aí perto. Mais ou menos, sim. Juntamente em todos os escalões, não é? Juntando todos os escalões. Todos os escalões, andamos ali, somos mais de 200 atletas ali. E claro, temos a nossa casa cheia todos os dias. Todos os dias da semana tem a casa cheia, tem lá gente. Pronto, e de certa forma, sim, foi excelente termos feito essa parceria com a Dragon Force. Esperamos tê-los lá o máximo para contribuir para que eles se sintam lá bem e que continuem. Tiveram que mudar alguma coisa na estrutura do clube com esta mudança, ou seja, para além de toda esta parte positiva do reconhecimento e da marca Dragon Force que está associada ao clube, Sim. tiveram que provavelmente mudar alguma coisa na estrutura para ter pessoas constantemente lá, provavelmente. Sim. Passa como o Nuno me está a dizer, nós acabamos por ter a casa cheia, não é? Começámos a ter a casa cheia. Temos de agradecer a algumas pessoas esta parte da Dragon Force, que envolveu a parte do senhor o Dr. Diamantino Ribeiro, que nos propôs, juntamente com o senhor Joaquim Luís e a nossa junta de freguesia e o atual presidente que estava na altura. E sim, obrigou-nos, nós era uma equipa que andávamos aqui no futebol amador, não é? Mas obrigou-nos uma gestão a ter, como o Nuno estava a dizer, temos 200 e tal atletas, mas acabamos já por ter, eles
no futebol chamamos-los operacionais, não é? Já estamos a ter seis pessoas, que são 6 operacionais ali, naquilo. Têm que acompanhar aquilo quase de forma tivemos que criar uma entidade, tivemos que criar um contribuinte, estar-nos ali naquilo. Ou seja, passar aqui para algo um bocadinho mais profissional, sair um bocadinho do amador, e pelo que me estão a dizer, aumentando este número de atletas, tendo que aumentar essa estrutura, isto para um clube amador, passar por tudo isso, obrigar aqui uma ginástica orçamental que imagino que também tenha sido complexa. Como é que vocês conseguem fazer face a isso? Como é que foi a evolução no clube para conseguir acompanhar isso? Bem, isso temos tido o apoio de muita gente, como é óbvio, porque nós sozinhos, o clube não é autossustentável. Implementámos, como podem ver, o sistema de ter as pessoas pagarem o bilhete para verem o futebol, que de início foi um bocadinho complicado, as pessoas até assumirem isso, porque nunca pagaram para ver o jogo do Rãs e agora vamos pagar para ver. O Rãs tem que arranjar forma de se financiar de alguma maneira. Não é essa de todo, não é essa a forma que nos financia, não é? É com patrocínios, com apoios de diversas pessoas, mas é uma ajuda para fazer face a todas essas despesas que agora têm que não havia, não é? Claro que nós temos entidades lá que são os nossos parceiros, não é? A Dragon Force, da Torre Diamantino, que só tem mais todos os nossos, como é que eu vou te chamar, os nossos publicidades, todos os nossos patrocinadores, a Câmara Municipal, a nossa Junta de Freguesia, que é um braço direito, e depois estamos a ter uma coisa muito forte, que o Nuno também pode confirmar isso, temos tido uma adesão muito grande de sócios. E como é que eu ia dizer, sócios pagantes. É sinal que o pessoal está contente. E pontos, e nós a ginástica financeira ali, no fundo, nós o que queremos é aquilo vivo. Exatamente. É que nós queremos e juntando todas estas partes e com a questão dos sócios, as pessoas, sem as pessoas, não é? Não se consegue fazer nada. O tempo vai correndo e nós facilmente gastamos aqui o nosso tempo, mas queríamos ainda abordar um bocadinho aqui a parte desportiva que ainda não falamos concretamente. Vocês falaram do Dragon Force, da parceria, toda essa transição, agora até já falaram da parte das cotas pagas pelos sócios, mas isso leva-nos aqui à parte que, para quem não sabe, vocês neste momento estão a jogar como uma equipa federada, portanto, saíram do futebol amador, aqui do Conselho, e estão como federado. Não eram obrigados a isso, não foi a parceria com a Dragon Force, imagino que vos tenham obrigado, entre aspas, a fazer isso, foi provavelmente um desafio vosso de querer evoluir. Porque é que surgiu esta nova aventura, digamos assim? Para aquele meu conhecimento, aquilo também foi um presidente que, apaixonado pelo clube, e gosta do clube, que deu esse salto. Que foi o presidente do Daniel Coelho, o antecessor, com toda a sua direção, que vinha do futebol amador, o futebol amador estava-se a tornar um bocadinho assim muito competitivo, e com essa parceria que vocês falam da Dragon Force, começámos a trabalhar com a própria Associação do Porto, se calhar penso assim que foi, começaram e então desafiaram a nossa entidade também que eu sei da nossa freguesia. E depois ao ter ali a Dragon Force, a ter ali toda aquela envolvência, aquela estrutura, uma equipa de futebol amador já não ficava muito bem anexada àquilo. E ele teve coragem e acho que fez. No fundo, como foram obrigados a ter condições para tal, neste momento já era mais fácil dar esse passo. Foi um passo muito importante, que neste caso o antecessor Daniel fez, que o clube está bem. E temos que passar também um bocadinho por esta pergunta, porque foi transversal a todas as áreas estes últimos anos, com a pandemia, toda a gente passou por dificuldades. Num clube desportivo, que dificuldades sentiram mais além da ausência dos sócios? Pois, e os jogos, tudo isso, não é? Deve ter sido mais complicado. Sim, foi complicado, mas eu acho que nós, estando lá no clube e aquela vivência que vamos tendo com os miúdos,
a pandemia trouxe-nos aquilo que o mais tristeza que nós tivemos foi os miúdos. Eu sou pai, tenho o meu filho e eles em casa, eles sem jogar a bola, foi a maior dificuldade que nós tivemos foi essa. Claro. Entretanto, no clube, conseguimos arranjar estratégias e formas de ter lá as pessoas continuarem a praticar o desporto. É claro, a manter todo o distanciamento. Com limitações, com claro. limitações, claro, mas mantivemos lá. E sentiram agora no regresso que as pessoas vieram com mais vontade? Felicidade, muita felicidade quando voltaram. Sim. Ora, falaram há bocadinho, e falámos no início como é que se conheceram e como é que entraram, mas assim já em jeito de despedida, um bocadinho assim, uma pergunta um bocado de reflexão, porque ambos já foram jogadores, já estiveram a pisar, não aquele relvado se calhar, mas antes de haver aquele relvado, hoje estão na tribuna, digamos assim, na área de direção. É muito diferente a perspectiva de quando eram jogadores, a forma como olhavam para as pessoas que estavam na direção na altura, e agora vocês que já estão lá e que têm os jogadores a olhar para vocês. É muito diferente esta perspectiva. É diferente. É muito diferente. Ou seja, eu vejo isso como quando eu olhava para o meu pai e tinha 6 anos e agora sou o pai e olho para a minha filha com 6 anos. É algo diferente, mas a perspectiva é essa. Eu olhava para os presidentes na altura quando eu lá estava e estes são homens à séria. Os homens à séria que estão ali ao leme do clube. Muito bem. No fundo, aquilo traz o peso de grande da educação. Sim, para nós. Sim, porque, como o Nuno disse, aquilo, a estrutura, assim, mas 200 e tal, é tudo miúdos dentro ali dos 6, 7 até aos 15, 16 anos. Seja, também e é uma peso responsabilidade. para nós, a responsabilidade da educação. Sim, porque também estão ali a educá-los, não é? E a fazê-los crescer. E agora, para fecharmos, não é? Vamos fazer aqui uma pergunta que é individual a cada um, e é aqui um bocadinho mais para refletir. O clube não deixa de ser uma associação, não é? Não deixa de ser um trabalho associativo. Pessoalmente, qual é a melhor recompensa do trabalho associativo? Pessoalmente, a melhor recompensa que eu tenho tido ali. Não vamos falar do vosso salário milionário, que imagino que seja. Ora isso. Eu, pessoalmente, a melhor recompensa que eu tenho uma coisa comigo, eu sou um bocadinho assim, um bocado encobado. E a maior recompensa que eu tenho tido ali no clube é isso. Que eu agora, não sei porque eu passo, toda a gente me conhece, toda a gente me cumprimenta e tem sido a maior alegria que eu tenho tido naquilo. O reconhecimento, o reconhecimento do trabalho. Das pessoas que até às vezes eu sou um bocadinho assim envergonhado e sinto que agora às vezes que nunca irá sempre aquela pessoa que eu estou aqui, ao presidente. Muito bem. Nuno? Olha, o que eu... É dentro disto. O orgulho que me dá agora entrar dentro daquelas instalações, ver as pessoas a entrarem e a reconhecerem o que temos feito e de certa forma darem-nos também os parabéns. Olha, estão a trabalhar bem, estou a gostar de ver, continuem, que isto tem pernas para andar. Isso é gratificante, é muito bom ouvir. E basicamente é isso. Sim. Para além da equipa e do salário. E salário milionário. Portanto, o reconhecimento pelo trabalho e que no fundo acaba por ser isto que nos levou a criar este espaço. E, portanto, este espaço associativo tem a ver com isso, é dar voz às associações e, principalmente, mostrar o trabalho que estas associações fazem gratuitamente em prol da população e da gente. Portanto, César, Nuno, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muitas vitórias. A época passada foi a época de estreia, correu bem, correu acima das expectativas, pelo que eu vejo. Atenção. Esta época também está a correr bem e acredito que os resultados também irão mostrar isso. Portanto, obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Muitas vitórias para o clube, muito sucesso. E agora vamos ver quem é que será o nosso último convidado de hoje.
Ora bem, temos então o nosso último convidado de hoje, Vânia Afonso, da Associação Social e Cultural para o Desenvolvimento de Rãs. Muito bem-vinda. Faz parte das associações da freguesia e, portanto, é muita honra para nós termos tido aqui as duas associações, se calhar porventura com mais anos da freguesia e que se calhar mais pessoas passaram ao longo da história. E por curiosidade, a associação este ano comemora o 20º aniversário, certo? Portanto, como é que tudo começou? Começando assim um bocadinho antes de... Como é que começaram estes 20 anos? Como é que foi o primeiro passo? Ora, vamos fazer um refresh, não é? Porque efetivamente pensar 20 anos é muita coisa, é uma história. Bem, essencialmente esta instituição nasceu de um desafio que na altura foi lançado ao meu pai, que foi o fundador e que presidiu esta casa 18 anos. Foi um desafio lançado pelo Joaquim Silva, que já foi presidente de junta, atualmente é presidente da Assembleia de Freguesia e há um ano e qualquer coisa também é presidente da Assembleia da Associação, que eu convidei nestas últimas eleições para estar connosco. E no fundo foi mesmo isso, foi um desafio, não havia grande coisa em termos sociais na altura e ele desafiou o meu pai, que agarrou esse projeto e o lançou para a frente e eu estive com ele desde o primeiro dia. Por isso é que para mim estes 20 anos também me dizem muito. São 20 anos teus também. Também, sem dúvida. E estava a dizer que o seu pai esteve 18 anos à frente da associação e, entretanto, agora sucedeu ao seu pai. Fazer esta sucessão, sendo ele também pai, passando estes 18 anos à frente da associação, é de uma extrema responsabilidade, imagino. Todos estes fatores, aumenta a dificuldade ou aumenta a entrega no dia-a-dia, no trabalho da associação? Acho que as duas coisas. É assim, o meu pai presidiu 18 anos, infelizmente por razões de saúde, a saída dele foi antecipada um bocadinho àquilo que se estava à espera. Daí, como eu era a pessoa que no momento estava mais à frente, não é, das leads da associação, senti também um bocadinho essa responsabilidade de pegar e dar continuidade. Exatamente. A responsabilidade é grande porque as comparações são inevitáveis, são muitas, não é? E é o que eu costumo dizer, apesar de eu fazer um esforço diário por seguir todos os princípios com que ele criou a instituição, nós somos pessoas diferentes. Exatamente. Okay? E eu tento explicar isto e as pessoas têm que nos ver como pessoas diferentes, porque ele tinha as qualidades dele e os defeitos dele. E eu tenho as minhas qualidades e os meus defeitos, não é? Vamos inevitavelmente sempre trabalhar de forma diferente, mas seguindo sempre os princípios dele, porque é ele a cara da instituição. Mas sem dúvida que é uma responsabilidade maior por isso mesmo, por lhe ter dado uma continuidade, mas também há um espírito de entrega muito maior para não tentar falhar as expectativas que as pessoas criaram. No fundo, continuar o legado dele, não é? O legado, exatamente. É muito especial, nota-se no brilho dos olhos. E a transição não foi propriamente fácil, também pela razão que foi, não é? Porque foi uma transição... Deve ser uma transição mais bocadinho, repentina. exatamente. Okay, não pode ser uma transição mais gradual para que tudo se fosse adaptando por 18 anos, não é? Sim, e depois havia áreas que, obviamente, especialmente na parte financeira, que eu não estava... É? A minha parte era mais os recursos humanos, porque estava na parte da direção-geral, como diretora-geral, e na parte dos recursos humanos, toda a parte financeira, no fundo, foi uma aprendizagem para mim. Não é? Foram 2 ou 3 anos em que eu tive que aprender muito daquilo que não era a minha área inicial. Nada como ser atirada para os leões e Exatamente, foi mesmo isso. Foi assim que me senti inicialmente. Mas por ter estado desde o início também, isso claro que ajudou, não é? Porque este espírito sempre existiu e este amor pela casa, não é? Já é uma segunda casa. Inevitavelmente há uma mistura muito grande, às vezes não se consegue distinguir muito bem o que é a parte profissional da parte pessoal. Já é uma ligação muito pessoal à associação. Às vezes é complicado até para a própria família, que me puxam as orelhas,
agora já vou conseguindo fazer um bocadinho mais essa separação e essa distinção, mas não é fácil, porque a gente vive a casa. Claro, claro. A associação, como eu disse há bocadinho, faz 20 anos, portanto foi criada em 2002. 2 anos depois da criação, vocês deram um passo para se tornarem uma EPSS. Neste caso, isso foi uma necessidade que vocês sentiram para conseguirem chegar a mais algum sítio ou tentar abranger mais algumas vertentes que não tinham, ou levantaram essa costela mais social de acordo com aquilo que foram vendo no terreno na altura? Eu acho que quando a associação foi criada já havia, logo inicialmente, a intenção não é, do Estatuto de IPSS precisamente por isso. Porque o objetivo primordial da instituição foi sempre a área social. Sem o Estatuto de IPSS, os acordos de cooperação seriam impossíveis. Claro. Né? Daí esse passo ser essencialmente inevitável. Nós, no início, começamos com outras vertentes, né? Mais a parte cultural, festas e romarias, até com a criação dos bombos da associação. Tivemos também assim, uma costelinha na parte desportiva, porque fomos fazendo assim, uma série de eventos também nessa área. Pronto, depois ao longo dos anos e também não é, com a criação da IPSS, com o crescimento, com o programa PAS, que nos permitiu não é, construir todo o edifício que está anexo ao edifício-mãe, foi-nos então permitido focar-nos essencialmente naquilo que é o nosso objetivo, não é? É a parte social, sem dúvida, para isso que trabalhamos diariamente e com mais foco. Existia uma grande lacuna da parte social na freguesia? Sim, não havia nada. E daí o desafio inicial ao meu pai, precisamente porque em termos sociais não haviam respostas. Eu acho que no próprio Conselho, no geral, não havia muita oferta. Exatamente. Não é? Exatamente, Pronto, estamos a falar há muitos anos. Mas temos o orgulho de termos sido também uma das instituições pioneiras. Fomos o PARS 1, não é? Depois seguiram-se outros PARS, fomos o 1 e sem dúvida que demos os primeiros passos nesta área social que em termos conselheiros, como eu digo, não havia muita coisa, mas em Rancho, especificamente, não havia mesmo. Não havia nada. Não havia nada. E atualmente que valências é que tem a associação? Ora, nós começamos com um ATL e um centro de convívio pequeninos, na escola ainda. Depois passamos à junta, pronto. E depois, como eu digo, com o PARS, foi possível nós alargarmos as respostas sociais e atualmente, além do ATL, continuamos a ter o centro de convívio, temos o centro de dia, temos o apoio domiciliário, temos a creche e temos o centro lúdico académico. Já temos assim alguma... Portanto, desde os pequeninos até aos mais velhos. Todas as faixas etárias neste momento. E a nível futuro, para onde é que está a caminhar a associação? Qual é que são os objetivos agora assim no futuro? Olha, quando me perguntam isso neste momento e depois de 2 anos de pandemia, eu tenho sempre algum receio de falar sobre projetos futuros. O que eu costumo dizer essencialmente é que neste momento é objetivo meu e da direção atual estabilizar as coisas financeiramente, mantermos aquilo que temos de forma equilibrada. Okay? Temos alguns projetos, essencialmente renovação de frota automóvel, que é algo que já estamos quase a conseguir fazer, porque já eram muito antigas as nossas carrinhas. Em termos de edifício, remodelação de equipamentos, o próprio edifício, o novo de Par, já tem mais de 10 anos, já precisamos, não é, de investir muito ali. Respostas sociais, se vamos pensar nisso para o futuro, talvez neste mandato, esta direção... Ainda não é o objetivo imediato. Acho que seria um passo maior do que as pernas. Tem que ser um crescimento mais sustentável. Exatamente, especialmente depois destes 2 anos. Que não foram fáceis. Nós abanamos um bocadinho. Claro. Muito bem. Falaste aí um bocadinho das várias valências e neste caso... para além dos mais novos, dos mais velhos que estão diariamente na associação, existem também, para além das pessoas da direção, a parte dos funcionários de staff. Quantas pessoas estão ligadas direta e indiretamente à associação? Ora, em termos de colaboradores, funcionários, né, de quadro, já vamos nos 25. Pronto.
Depois, também muito fruto desta pandemia, temos várias pessoas em SEIs, em Marés, não é? Precisamos de reforçar. Temos sempre muitos estagiários que nos vêm dos cursos, não é? Das escolas secundárias, portanto, em termos, é como eu digo, mesmo não sendo funcionários do Quadros, para nós, a partir do momento em que entram na instituição e têm uma responsabilidade para connosco, nós encaramos-los como tal, portanto, já são assim 30 e tal pessoas a trabalhar diariamente. Pronto, e depois temos toda a direção, não é? Somos 5 na direção propriamente dita, depois temos o nosso Conselho Fiscal, a nossa Assembleia. É como eu digo, acho que em termos de comunidade as coisas arrefeceram um bocadinho, não é? Fruto também muito desta pandemia, pronto. Mas temos muita gente aqui já a colaborar, já para não falar dos utentes, das famílias, Exatamente, não é? e Todos eles também fazem parte deste... Sim, que juntando a isso, então temos aqui desta centenas instituição, de exatamente. pessoas. Nós do utentes temos aproximadamente 200, assim, contando todas as respostas. Em todas as áreas, desde os pequeninos até Exatamente. os maiores. Já referiu algumas vezes a questão da pandemia e das dificuldades, mas a nível mais concreto, que dificuldades é que sentiram neste período? Assim, no início foi complicado, não é? Em termos de... Ou seja, os planos de contingência, aquilo que nos eram exigido... Nada previa uma situação Nada. tão extrema? Nada, e foi tudo muito repentino, muito repentino. Não é? Em termos de recursos humanos foi difícil, não é? Tivemos que recorrer a todas as medidas e mais algumas, porque não havia financeiramente possibilidade para contratar, então tínhamos que recorrer a alguma coisa. Os planos de contingência exigiam-nos exatamente isso, não é? Por exemplo, quando inicialmente uma creche funcionava com 3 salas que no acolhimento e no final do dia poderiam ser juntas, deixaram de poder ser, não é? Isso exige, em termos logísticos, é muita coisa, que as pessoas muitas vezes de fora não veem, criticam, falam, pronto, mas é efetivamente complicado. A parte dos recursos humanos, sem dúvida que foi difícil. Pronto, e depois, claro, sempre pessoas ou positivas ou em isolamento, foi uma gestão. Em termos financeiros também, tivemos várias vezes fechados, em confinamento. Pois, porque chegou a fechar totalmente sem... Várias vezes, sim. Ou por decreto governamental, ou porque surgia um caso positivo e tínhamos que fechar as salas, aconteceram várias vezes ao longo destes anos, e isso exige reduções nas comparticipações e uma série de coisas acarretadas. Exatamente. Transportes que não se pode fazer o transporte total, tem que se fazer 1/3, isso implica, em vez de uma viagem, fazer 3 ou 4, mas as pessoas pagam mesmo. Claro. Pronto, tudo isso foi difícil de gerir, no entanto, conseguimos, com a ajuda também da Câmara Municipal de Naviela, da UDIPS, da CNIS, não é? Uma série aqui de estruturas e de instituições que nos foram suportando, e da Segurança Social também, claro. Pronto, fomos... Aos pouquinhos. Sim. E agora este regresso parcial à normalidade, vocês como têm, desde crianças, a pessoas já com alguma idade, notaram que elas estavam a precisar, que estavam a fazer falta estes espaços? Sim. Eu não posso dizer ainda que regressamos à normalidade. Parcialmente, estamos aos poucos a regressar. Sim, mas em termos de IPSS ainda não nos deram assim muita margem de manobra, que os planos de contingência continuam iguais, por incrível que pareça. Ainda não houve uma atualização ainda não, em proporção não. ao que tem sido não, geral. Ainda não, ainda continuam, se calhar por precaução, não é? Por serem as... Até porque foram os mais afetados no início. Exatamente, pronto. Mas sim, sempre que há um regresso depois de um encerramento por decreto governamental, nota-se uma sede não é, do contacto, da parte social, embora ainda não possa ser a 100%, e a nível da terceira idade notamos muita... Pois, era um bocadinho aí, porque eu sempre achei ao longo desta pandemia, destes anos, que tinham sido, que se calhar, eles e as crianças que foram os mais afetados pela pandemia. Sendo que as crianças, em geral, vamos falar assim, não é muito geral, mas têm sempre algum mais apoio familiar. Sim. Sabemos, temos consciência que na parte idosa muitas vezes não é assim, muitas vezes estão sozinhos e estas respostas sociais são a única coisa que têm, não é? A única companhia que têm. Sim, substituem a família neste caso. É a casa deles, para muitos deles. E assim, mesmo quando estávamos encerrados, nós continuámos a fazer a parte do domiciliado.
não é? Ou seja, entregávamos refeições, fazíamos alguma estimulação cognitiva em casa, a higiene pessoal. No entanto, não é a mesma coisa, não é? Porque Claro. não há o contacto com os outros colegas, não é? Do centro. E mesmo em termos de processos demenciais e parte cognitiva, sim, vários idosos nós sentimos no regresso um retrocesso muito grande. Ora, o tempo voa e portanto... Que é bom. Exatamente, portanto, quando a conversa flui. Queria só te questionar só a nível pessoal, já que foi em nome da associação que estiveste cá, mas a título pessoal, neste caso a Vânia, qual é que é a melhor recompensa quando chegas a casa, no final do dia, depois do dia de trabalho? Qual é a melhor recompensa que sentes depois deste trabalho associativo? É assim, é como eu digo, quando isto começou eu nunca pensei em trabalhar na instituição. Fico já sendo. Era algo que eu via essencialmente como trabalho associativo, voluntariado. Muitos anos estive nesta vertente, só em 2014 é que vim para a instituição como funcionária. No entanto, apesar de ser funcionária, apesar de ser diretora-geral, apesar de agora ser presidente, sem dúvida alguma que isto é um trabalho que se faz 24 horas por dia, 365 dias por ano, e se não for com gosto, nada se faz, não é? Chego e deito-me com a sensação de que fiz o melhor que sei fazer, que tento diariamente seguir os princípios, lá está, como falava no início, que o meu pai tanto batalhou para que a instituição seguisse. Essencialmente, todos juntos conseguimos. Esta era uma frase que me recordo diariamente, porque era uma frase que em todos os discursos do meu pai terminava, todos juntos conseguimos. E é isso que eu tento, não é? Diariamente fazer, e nem todos os dias são iguais. Há dias que se chega a pensar que se podia ter feito melhor, Claro. Não é? Isso é óbvio, até porque neste momento estou em muitas posições diferentes na instituição, mas em termos pessoais eu acho que é um bocadinho isso, é pensar que estive no primeiro momento e na primeira pedra, e irei continuar enquanto quiserem, assim o quiserem, porque isto é uma direção, há eleições, não é? E com o dever cumprido essencialmente no sentido de tentar seguir o lema que o meu pai sempre teve. Muito bem, muito bem. É uma bela forma de terminarmos, até com o brilho nos olhos que vemos. É uma bela forma de terminarmos. Obrigado por teres cá estado e falado um bocadinho desta vertente. Agradecer desde já aos convidados que tivemos, neste caso ao Pedro Cepeda, vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel, ao Grupo Recreativo e Desportivo de Rãs e neste caso aqui à Associação Associação Social Cultural de Desenvolvimento de Rãs, que é um nome completo. Foi quase. Agradecer a presença. No fundo, é este o nosso objetivo. Para além de mostrarmos um bocadinho da freguesia de Rãs, vamos também dar este espaço às associações, e foi um belo começo, e no fundo mostrarmos o bom que as associações podem fazer pela população do nosso concelho. Muito obrigado por terem estado desse lado e até ao próximo programa. Até à próxima. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.